Olá, eu sou o professor Herbert, estou aqui para mais uma aula do Kit Expert Toy. Pessoal, hoje é a nossa aula de desafio 3. Então nós vimos aí um primeiro semestre inteiro, fizemos o desafio 1, fizemos o desafio 2, voltamos aí das férias, tivemos mais um pouco de aula, conteúdo e agora chegou a hora do desafio 3. O desafio 3 nós não vamos usar a princípio o Kit Expert Toy, é mais um desafio aqui no software para fazer um jogo bem legal que os alunos adoram jogar e também muito conhecido, que é o Pong. Vamos lá relembrar esse jogo e aprender a fazer ele funcionar? Então o Pong é um joguinho que você tem que jogar com dois alunos, um contra o outro, e precisa basicamente rebater a bolinha e torcer para que o outro não rebata novamente para você, para conseguir marcar o ponto. Aqui eu vou jogar comigo mesmo e vou tentar ganhar de mim. Olha só, vou para cima e para baixo com um e com o outro também vou para cima e para baixo. Opa, marquei um ponto. E aí logo após eu marcar um ponto, já reinicia. E vocês percebam que depende da maneira que eu rebater a bolinha, ela toma um rumo diferente e uma velocidade diferente. É um desafio, bem legal para os alunos tentarem fazer. Olha só, consegui rebater para ela ir retinha. Se eles não conseguirem dar esses efeitos na bolinha, não tem problema. O legal é eles tentarem fazer. Lembrando que temos uma aula só para fazer esse desafio. E dependendo aí do cronograma de vocês, né, da região de vocês, nem dá para dar tantos desafios assim. Então talvez vocês nem consigam aplicar essa aula para os alunos. Mas é uma aula super bacana, um jogo super bacana para vocês apresentarem para os alunos, tá certo? Então vamos lá. Aqui, basicamente, deixa eu pausar o meu jogo aqui, né? O que eu fiz aqui? Eu tenho dois personagens, um de cada lado. Aquele palco todo da minha tela é um fundo, é o palco mesmo, é um cenário que vocês vão importar. Eu tenho dois personagens, um de cada lado, e um terceiro personagem que é a bolinha. Tudo que eu fizer em um personagem, eu vou fazer no outro personagem também, né? Que ele só vai para cima e para baixo basicamente. E o desafio realmente é na bolinha. Vamos ver aqui, ó. Então, vou começar pelo jogador 1. Então, todas essas imagens vocês vão ter aí para fazer o download. Então, jogador 1, que eu fiz no comando dele? Vocês podem fazer aquele simples comando de se. Vou fazer aqui para vocês, ó. Sempre que eu tocar na bandeirinha, se eu apertar, por exemplo, a setinha para cima, ele vai para onde? Ele olha para cima e move alguns passos para cima, 5 passos. Tudo isso dentro da condição C, né? E apertou para cima, vai ser feliz. Aí só tem que travar aqui para o personagem não se movimentar. Porém, eu não fiz dessa maneira. Eu quis fazer uma maneira diferente aqui também para abrir um pouquinho o pensamento de vocês. Olha só. Então o que eu fiz? Sempre ele vai para a posição menos 200 em X e 0 em Y, que é a posição inicial que ele vai começar aqui. E depois uma única condição, sempre C. Eu apertar o W, porque o W e o S é do jogador aqui da minha esquerda e o da minha direita aqui é o setinha para cima e setinha para baixo. Lembrando que eu não posso colocar o mesmo comando para os dois personagens, né? Então olha só, o W, o que eu vou fazer aqui? Sempre que eu clicar, que eu pressionar a tecla W, eu vou mudar o Y por 5. Então olha só, vou ligar. Eu estou no 0.
olha só, o meu Y está em 0, tá vendo? Quando eu apertar uma vez, opa, é o W. Apertei uma vez, ele somou 5. Apertei de novo, somou mais 5. Apertei de novo, somou mais 5. Se eu deixar o dedo no botão, ó, ele vai somando 5, 5, 5, aí ele vai direto, dando o mesmo efeito que estava dando com aquele código que nós aprendemos aí antigamente, tá certo? E para a tecla S, eu faço a mesma coisa, só que com o menos 5. Por quê? Porque ele precisa ir para baixo. Então eu criei o W com mais 5 para ele ir para cima, e o S ele faz ir para baixo com menos 5, tá certo? E quando ele ouvir começar, ele vai para a posição inicial dele, porque ele vai ouvir começar sempre quando o jogador adversário fizer o ponto aqui em mim, ou eu fazer o ponto no jogador, meu jogador adversário, certo? E no jogador 2 é a mesma coisa, porém ele vai usar a seta para cima. Também usei o mude Y por 5 e o mude Y por menos 5. E a seta para baixo. Então eu ligando aqui essas coordenadas, esses blocos do meu programa, eu movimento para cima e para baixo o meu jogador 2, ok? E quando ele ouvir começar, não importa onde ele estiver, ouviu começar, foi para o meio, certo? Vamos para a bolinha agora, que é o nosso desafio aí, que é os efeitos que ele vai dando aí no jogo. Então vamos lá. Ele é cheio de blocos assim, mas não é difícil de entender, tá certo, pessoal? Primeiro bloco, deixa eu dar um espaço aqui, que é melhor para eu ir desmontando e montando aqui para vocês. Vamos começar com esse daqui, ó. Sempre quando eu clicar, o jogador 1 vai para o ponto 0 e o jogador 2 também vai para o ponto 0, ou seja, eu vou zerar a pontuação deles e vou anunciar para todo mundo o começar, que é onde vai começar o meu jogo. Então ele faz o que? Ele zera os 2 pontos dos jogadores quando eu aperto a bandeirinha e anuncie o começar. E para esse comando, por quê? Porque eu não vou anunciar começar por aqui. Eu vou anunciar sempre quando eu acertar ou fizer um ponto no meu adversário. Então eu vou parar esse comando. Esse comando basicamente serve para iniciar o jogo e zerar os 2 placar. Aí aqui, quando eu ouvir começar, que é depois que eu ler esse bloco aqui, eu vou fazer o quê? A bolinha vai para o 0, 0, que é o centro da minha tela. Eu vou apontar para a direita, então ele sempre vai começar indo para o lado direito, e ele vai mudar a velocidade X e a velocidade Y. Nesse jogo, nós vamos criar, além das 2 variáveis, que é jogador 1 e jogador 2, nós vamos criar a velocidade, a variável velocidade X, velocidade Y, tá certo? Então nós vamos criar essas 2 velocidades aí, essas 2 variáveis aí de velocidade do X e do Y, que nós vamos trabalhar com elas. Então aqui eu vou começar com a minha velocidade X em 3 e a minha velocidade em Y para 1. Então olha só, começar o meu jogo, a minha bolinha sempre vai para aquele rumo ali que vocês viram, ó, sempre para aquele rumo, ó, tá vendo? Tô começando, tô reiniciando. Ele sempre vai para X igual a 3 e Y igual a 1, sempre que ele inicia ou reinicia o jogo. Agora, sempre que ele tocar na cor verde, que é do jogador 2 e do jogador 1, são o mesmo, aqui é o mesmo tom de verde de um e para o outro, ele vai mudar a velocidade em X por, aí eu fiz uma continha de vezes, então eu peguei o operador de vezes e eu alterei essa velocidade dele, que é a velocidade X, eu fiz ela ficar vezes menos 2, que é um valor que eu
fui testando e ficou um valor bacana aqui, deu um efeito legal. Então eu usei esse número -2 aí como uma variável pessoal minha. Então o que eu fiz? Sempre que ele rebate, que ele toca no X, no verde, jogador 1 ou jogador 2 rebate, ele multiplica a variável X por -2. E a variável Y, ele sorteia um número entre 3 e -3. Por isso que ele tem um valor aí, ele vai para uma posição totalmente aleatória, porque é um sorteio, tá certo? Também preciso, para minha bolinha movimentar, isso daqui, ó. Sempre eu vou mudar o meu X, que é os pixels aqui, que é para onde ele vai andar, sempre pela velocidade X, e o meu Y sempre pela velocidade Y. Ou seja, ele vai começar com 3 no X e com 1 para o Y. Se ele rebater, aí ele já vai fazer essas contas e esse sorteio e já vai começar a ficar alternando aqui essa velocidade X para Y para valores cada vez mais diferentes possíveis. Porque aqui eu fiz essas contas para o verde. Porém, vocês percebam que aqui em cima tem um traço preto e aqui embaixo também. Para o traço preto, eu mudei apenas a velocidade Y. Então, tocando no traço preto, eu multipliquei a velocidade Y pelo aquele -2, que é aquela variável pessoal que eu guardei aqui. Então, quando eu toco no preto, olha só, comecei o jogo, quando eu toco no preto, eu faço uma multiplicação apenas do valor Y, tá certo? E o X? O X só vai mudar quando eu rebato aqui com o meu personagem jogador 1 ou jogador 2, senão ele poderia mudar de trajeto também. Então eu rebati, sou o jogador 1, ele está indo para o rumo 2, o rumo do jogador 2, mas aí ele bate lá em cima e aí ele volta para mim. Então isso eu não posso, eu não quero que aconteça isso nesse jogo, certo? E aqui embaixo é a pontuação. Percebam que atrás do jogador 2, que é esse aqui, tem um traço vermelho. E atrás do jogador 1 tem um traço azul. Que corresponde até que o jogador 1 representando o azul e o jogador 2 representando o vermelho. E aqui eu coloquei a condição, sempre se eu tocar a bolinha, né? Eu estou programando a bolinha. Tocar na cor vermelha, eu vou anunciar começar, porque eu marquei um ponto, aí já reinicia rapidamente o jogo, porque tudo aqui começa do zero. E vou mudar o ponto do jogador 1 por 1, porque eu quero somar um ponto sempre que eu acerto a linha do vermelho, um ponto para o jogador 1. E depois eu vou aguardar um segundo para ele somar apenas uma vez e só voltar a somar depois de um segundo. Para o jogador 2 eu fiz a mesma coisa, porém ele tem que tocar na cor azul. E aí sim ele vai anunciar começar, para a bolinha voltar lá para o início e mudar o ponto dele por 1, tá certo? E esperando um segundo para que dê tempo, para que só conte um ponto e dê tempo da bolinha voltar para o jogo. Então vou apertar ali o Enter e vou começar a jogar novamente, porque ficou super bacana esse jogo. Dependendo como eu bato aqui na bolinha, eu faço uns efeitos bem legal aqui com a minha rebatida, com a minha rebatida do jogador. Tá certo, pessoal? Então é isso, essa é a nossa aula do Desafio 3, é para os alunos criarem um Pong, um jogo bem nostálgico aí, que todos também da geração deles, né, dos nossos alunos conhecem, porque já devem ter visto atualizações desse jogo, e é um jogo bem interativo, que joga entre 2 alunos, marca ponto, já deixei tudo pronto, sisteminha de pontuação, para eles se preocuparem só na parte da montagem e depois na parte da diversão. Se não der tempo deles montarem e jogarem em uma aula, eu sugiro
que vocês façam um momento depois só de jogatina, com jogos que eles criaram, por exemplo, o Desafio 3, que é bem bacana, para uma aula para eles jogarem esses jogos e também para jogarem jogos que foi criados dos alunos, porque às vezes eles dizem, é legal, fulano criou tal jogo, queria jogar, mas aí ele tá ali na aula programando o jogo dele e não deu tempo de jogar o jogo do amigo. Então, um momento aí no calendário de vocês para ser uma aula de jogos mesmo, para eles ficarem jogando. Outro momento pode ser numa feira de ciências aí da escola, do colégio de vocês, que geralmente eu deixo os jogos todos abertos e os alunos podem ir lá degustar esses jogos, e se alguém quiser criar um jogo ali, eu também deixo 1 ou 2 computadores para quem quiser criar, tiver ideias ali de criar um jogo. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula desafio. Vejo você na próxima aula do Kit Expert Toy. Até mais!